Fala galera, costurandos e costurandas, estou aqui para mais um vídeo analisando o mercado. Então o mercado que a gente vai analisar hoje é Bovespa, aproveitando aí, olhando o índice, né, o índice futuro, porque ele vai premeditando aí o que vai acontecer no preço, tá? Então como ele tem mais movimento, é mais volátil, certo? Então a gente vai analisar ele para saber até onde pode ir, pode parar, tá ok? A galera tá meio incomodada aí, não é verdade? Com as nuances do mercado que nunca para de cair. Então vamos dar uma análise aqui rapidinha no gráfico, beleza? O que nós temos aqui? Nós estamos vendo que ele tá caindo muito, não é verdade? A gente vê bem vendo, né? Essa queda que não acaba. Olha isso aqui, galera. Queda que não acaba. Certo? Para ficar mais fácil, aqui estamos no diário, tá? E aí o que ele fez aqui no diário? No diário ele fez exatamente isso aqui, ó. Se a gente olhar o diário, uma queda bem acentuada, não é? Bem acentuada mesmo. Então se a gente analisar direitinho aqui, ó, o que a gente vai ver aqui? Vamos ver que ele estava subindo, depois ele fez uma correção, subiu e todo mundo falou, nossa, fez o N da subida, agora ele vai romper topo histórico e tudo mais, e vai para a lua, 140 mil que era o que o pessoal estava predizendo. E depois ele me vem e faz uma queda dessa, bem acentuada, certo? Porém, se a gente analisar no macro, ele ainda está numa correção que ele pode fazer. Olha que interessante, ele pode fazer, ó. Vamos olhar no semanal? Se a gente olhar no semanal, o que a gente vai ver aqui? No cenário semanal, a gente vê exatamente outro desenho. Olha que interessante. Se a gente analisar aqui o semanal, pera lá, vamos lá, deixa eu dar uma esticada aqui. Se a gente analisar o semanal aqui, pessoal, vocês vão ver o que? Eu puxei um Fibonacci aqui para a gente dar uma olhada. E olha que interessante. Daqui, dessa perna de alta, certo? Onde é a correção sustentável? A correção sustentável, pessoal, ó, a primeira correção dele, ele pode vir até aqui, onde ele veio e passou. Ele pode vir a segunda linha, que é 50% de retração, e ele pode vir nessa terceira linha, que é 61.8 de retração, que são as correções saudáveis para o ativo subir. Então o que acontece? A partir do momento que ele subiu aqui, ó, e rompeu essa linha, ó, tá vendo? Essa linha aqui, ele pode vir corrigir, né, nesses ângulos que eu mostrei para vocês, tá bom? Que seria exatamente nesse círculo de área. Oh, não, círculo não, meu. Nesse quadrante aqui, ó. Até esse quadrante, ele é no macro saudável. Então, é que o índice subiu tanto sem correções pertinentes, que quando ele começa a descer assim, a gente fala, nossa, meu, acabou o índice. Não, a questão não é acabou o índice, ele tem uma direção. Ele vai fazer zigue-zague, ele vai fazer muita gente estopar, sair das posições do negativo. Ele vai fazer isso porque é uma ideia deles até para adquirir liquidez, tá? Os grandes players. Mas ele vai para o lugar que ele tem que ir. E quando ele chega na correção, ele volta. Entendeu? Então é isso que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. Se a gente olhar aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Se a gente tiver uma noção, vocês vão ver o que? Ó, se eu fechar aqui, olha só isso, pessoal. Fala, nossa, o índice e tal, a gente sempre quer o bem do índice, é lógico. Mas olha aqui, vamos colocar agora no mensal para de repente a gente conseguir ver com maior propriedade, tá? Olha só o que a gente consegue ver no Ibovespa, no índice e tudo mais. Olha isso aqui, pessoal. Ó. Você tá vendo isso? Olha aqui agora para explicar para vocês entenderem a métrica. Ele subiu, certo? E corrigiu. Aí ele corrigiu, beleza. E olha depois dessa subida, galera. Me mostra a correção disso. Aonde teve?
Teve alguma correção? Não teve. Foi uma parede de subida. E é por isso que hoje, dentre as emergentes, ele está corrigindo. Porque ele subiu como se fosse uma parede. E a gente às vezes não entende isso. Tá? Quando a gente vê no diário, quando a gente vê as ações caindo e tudo mais. Isso é importante a gente analisar. Tá bom? E se eu esticar aqui, ó, olha que legal. Se eu esticar aqui, você vai perceber que ele subiu até aqui, certo? E corrigiu 50%. Subiu até aqui, desceu para correção. E aí subiu até aqui. E aí ele teve uma anomalia, que foi o que? A Covid. Aí ele desceu até aqui, certo? Porém, depois da Covid, se a gente puxa para cá, ó, ele fez o que? Ele rompeu aonde? Ele rompeu esse topo, né? O topo anterior. Então, ele pode saudavelmente vir fazer essa correção até aqui. Certo? Vamos ver onde ele está? Se a gente olhar, ó, e abrir o gráfico, ele nem encostou ainda. Olha só que interessante. Se você olhar aqui, ó, bem, agora vamos de perto para ver as linhas. Vou marcar novamente a linha para você. Temos essa linha aqui, que era na altura dos 107 mil, certo? Que ele rompeu. E temos a linha aqui, que é na altura do 98.510, que ele não chegou. E olha só que interessante, que é a linha dos 50%. Geralmente, o Ibovespa, o mercado brasileiro, o índice, respeita 50%. Raramente ele desce até o 61.8, tá? No dólar já é diferente. O dólar ele respeita bem o 61.8. Pode perceber que ele chegou no 50% e começou a entrar compra. Vocês perceberam? Estamos no mensal. Começou a entrar compra. Por quê? Porque é uma linha de inteligência emocional. Responde ao emocional das pessoas. No 50%, a galera que opera já sabe que vai entrar compra. Entendeu? E aí a gente fala, nossa, porque viu o quê? Viu essa perna. Mas se você vê no mensal, a perna de correção que ele teve. Percebe? Certo? Então o que acontece? Ele pode vir até aqui? Pode, como ele poderia vir até aqui, ó. Sim, no 89.850, que é a última linha de correção. Inclusive ela converge, tá vendo uma linha verde que nós temos aqui? É um suporte importantíssimo, certo? E é por isso que entra muita compra nessa região, certo? Então precisamos saber para não tomar decisões erradas. Eu tô vendo muita gente saindo negativo das ações e o Ibovespa vai responder isso. Então o Ibovespa está descendo, o índice está descendo, as ações mesmo com bons fundamentos ela irá descer também. E olha que interessante aqui, ó, que ele fez o padrão. Agora vamos para um gráfico mais próximo, né? Em vez do diário, vamos voltar para o semanal, certo? E vamos olhar aqui o que está acontecendo aqui. Olha aqui no semanal. Olha o que acontece quando ele chega perto dos 50%. Olha aqui, ó. Ele chegou perto de 50%, entra a compra. Jogou o preço para baixo, chegou perto de 50%, entra a compra. Você percebe que sempre entra a compra nessa região, certo? E olha só que interessante no semanal, uma coisa que a gente tem que estar de olho é no volume. Você percebe? Nós estamos aonde? Essa semana termina na sexta, nós estamos na quinta e olha o volume subindo. Se ele terminar essa semana rompendo esse candle vermelho aqui, esse volume financeiro, não é candle, né? Volume financeiro vermelho. Se ele passar acima, ele já mostra muita força compradora. Coisa que a gente vai dar uma analisada legal. Que é o que? Esse padrão que ele está fazendo, ó, é um padrão de figura que chama Twin Tower. Ele está formando o Twin Tower. Então, o que ele quer dizer no Twin Tower? Twin Tower quer dizer que ele recusou essa descida, tá? Então, ele recusou essa descida. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, bem... Olha lá, um padrão pode ser um padrão Twin Tower. Ou ele pode fazer um engolfo, né? Ele pode fazer o Harami. O que seria o Harami, galera? Tô falando até demais aqui, né? Eu não quero deixar complicado. Harami é quando ele faz um padrão, ó. Assim. Onde isso aqui, ó, vira uma barriga. Tá vendo? O chamado barriga de grávida. Foi daí que surgiu o nome Harami.
Tá bom? Então, se a gente dá uma sondada aqui, nossa, tá com um padrão já ficando legal no semanal e não acabou a semana. Agora vamos pro diário? Diário. No diário. E aí, Elvis, o que tá acontecendo? Olha que maravilha no diário. Olha só. É só vocês olharem. Olha aqui. Percebe que o que aconteceu aqui? O volume subiu. Sim, no diário o volume já está acima da média. Ou seja, olha as médias de grande volume. Olha as médias de grande volume. Percebe? Ele já está aumentando o volume acima dos outros candles de compra. Os candles anteriores de compra eram todos inferiores. Interessante, né? Então ele tem uma probabilidade de subida. Sim, o mercado está otimista. Certo? Até onde ele vai subir? Cara, eu não sei, você não sabe, mas a gente pode fazer o que? Analisar. Ele estava descendo, corrigiu, desceu, ficou no zigue-zague. De repente ele rompeu para baixo. Ameaçou subir acima das médias, mas não teve sucesso. Já, de gap já destruíram o ativo. Tentou subir, desceu de novo. Porém, quando ele chega perto dos 50% de correção, o que ele faz? Pum! Você viu a força? Aí ele bateu aqui na banda de Bollinger e começou a ratear de lado. Tentou subir de novo, tomou logo um gap de novo. Você percebe que eles não deixam subir, é no gap. Se é no gap, é quando o mercado está fechado. Então são grandes players atuando, certo? Tá subindo, eles jogam para baixo, certo? E aqui, ó, aí veio a queda até aqui e nem quis chegar até. Olha aqui como entrou compra. Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha amarela é a linha de tendência de baixa. Como a gente entende que o ativo vai subir? É quando ele rompe a linha, ele andou de lado e veio testar novamente a linha. Isso é perfeito. Testou a linha, olha só, em cima dessa linha verde, que é um suporte importante, perto do final, no final da banda de Bollinger. Olha só quanta coisa. E entrou compra. Detalhe, passou das duas médias. Essas linhas vermelha e amarela são médias importantíssimas que o mercado acaba respeitando. E entrou compra. E agora, se você notar, ó, o que ele fez? Ele rompeu a primeira média, rompeu a segunda média, veio aqui, testou a segunda média. O que acontece aqui? Aqui, para ser um padrão de baixa, ele teria que fazer o quê? Ele teria que fazer isso aqui, ó. Bater aqui onde ele bateu e descer o preço. E aí entra num setup de livro, tá? Que aí depois no rompimento desse candle, faz o quê? O que acontece com o ativo no rompimento desse candle? E continua a descida. Mas não é isso que ele está fazendo, ele está otimista. E o mais interessante, o volume de hoje, nesse pequeno candle, tá rompendo os outros de compra. Então mostra que o mercado está otimista. Pô, Elvis, mas até onde vai? Esse aqui, ó, formou um doji. Ele pode alavancar até aqui. Pode? Pode. Por quê? Porque se ele alavancar até aí, ele vai estar testando o topo anterior. Porém, ele pode também fazer o quê? Tá vendo aqui, ó, que aqui é uma linha que tem bastante venda, ó. Essa linha aqui, ó, tem bastante venda. Então, o que acontece? É onde eles não deixam o preço subir, tá ok? Mas, para caracterizar real retomada, que precisa fazer? Que precisa fazer? Obrigado, te amo. O que precisa fazer? Precisa fazer isso aqui agora, galera. Agora vocês vão saber como vai se caracterizar. Você percebe aqui, ó, que fizemos aqui uma linha emocional. Chega aqui, ó, nessa região, entra a venda. Chega aqui nessa região, entra a venda. Então nós percebemos, tá vendo, que antigamente, ó, entrava a compra, ó. Na mesma região entrava a compra, na mesma região entrava. Então a gente percebe que se formou o quê? Se formou uma linha de força. Tá vendo? Essa linha de força acontece exatamente assim, ó, uma linha. Quem faz essa linha? São pessoas, é o emocional das pessoas. Ou seja, como elas olham
o mercado. Então, galera, compra relativa vai ser compra boa, que realmente vai ser uma retomada, é quando o ativo conseguir romper essa linha. Detalhe, não é só romper, tá? Tem rompimento falso. Voltar e testar essa linha e depois, pum, quando ele romper essa linha, ele caracteriza uma retomada da alta, certo? Ele caracteriza uma retomada da alta. Mas você tem os valores? Importantíssimo vocês saberem valores, certo? Porque nós não sabemos até onde ele vai romper. Ele pode romper até aqui pertinho, fazer um teste e subir. Ou ele pode fazer um sprint bem alto, fazer um teste e subir. Ou, vamos falar num cenário pessimista, ele pode vir até aqui e ficar andando em zigue-zague. Ou ele pode vir até aqui, testar aqui, ó, essa linha de suporte e subir. Tá vendo? Então são várias coisas que ele pode fazer. Ou um cenário pior, ele pode vir até aqui, descer, bater aqui e continuar a sua queda. E aí a gente tem um suporte importantíssimo aonde? Nessa região. Aí sim, galera, se ele descer até lá é o final da queda, tá? Provavelmente. Ó, que é aqui, ó. Tá vendo essa linha? É a linha do 61.8 e uma linha de suporte importantíssimo. O preço segura nesse suporte, tá? É uma linha importante de suporte que está na região dos 93.500, tá? E a 61.9, 61.8 está no 89.850. Então, nessa região é o final da queda provável, tá? Aqui não é recomendação de compra de venda, mas sempre estamos analisando o mercado. Tá bom? Eu tô olhando, pelo que eu tô olhando, tá se formando uma força compradora, tá? Mas toma cuidado que os grandes players gostam de assustar, de enganar com quem dos compradores, ou seja, eles lançam ao mercado mesmo. Para quê? Porque aqui eles estão fazendo o que? Eles estão acumulando. O que eles estão fazendo? Eles compram, joga mercado, um pouquinho de venda, compra, joga mercado, um pouquinho de venda. Então eles compram muito, jogam um pouquinho ao mercado, ele já desce todo esse esquema, porque o pessoal vê venda, começa a vender também, tá? E aí eles vão fazendo o que? Compras nessa região. O que eles estão trabalhando? Nessa região, ó. Estão acumulando compra. Quando eles conseguirem comprar tudo que eles querem, aí você vai ver o mercado fazer pum! Entendeu? Então é assim que trabalha a mente dos grandes players. Isso terá no nosso curso posteriormente, tá bom? Então aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ó, tá vendo? Ele tá caracterizando ainda uma força compradora, tá? Se ele manter esse doji aqui, ó, esse doji, olha que interessante. Se ele mantém esse doji, que é o que eu quero mostrar para vocês, ó, esse doji, amanhã pode fazer o que? Pode entrar compra, tá? Para vir até aqui, ó, o final dessa banda, né? Mas aonde está o final dessa banda aqui, ó? A banda geralmente segura preço 109.840. Ele pode ir corrigindo lá, que vai coincidir com o quê? Com o topo anterior, olha lá, onde eles costumam segurar o preço, tá bom? Então, na hora de operar, presta atenção nisso, cara. Não vai olhando o candle se mexendo, mas sim analisa sistematicamente o que está acontecendo. Aqui é uma região importante, é muito, ou seja, está fazendo um sistema, tá? O que seria esse sistema? Como eu falei, rompeu a banda aqui em cima, veio testar a banda aqui embaixo, entrou compra, final de banda de Bollinger, superou as médias e está deixando um doji hoje. Então pode ter grande influência para subir até o topo. Aí o que vai acontecer no topo nós não sabemos, mas podemos deixar de fazer más operações. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês na análise de hoje. Estarei trazendo análises. Se quiser que eu traga análise de algumas ações, pode mandar para mim que eu estarei trazendo e a gente vai crescendo junto aí. Valeu, galera. Fica com Deus. Grande abraço.
Valeu! Segue ainda aqui Costurando o Bolso no YouTube, tá? Costurando o Bolso Finanças. Vai lá que tá tendo vários estudos falando sobre várias oportunidades no mercado financeiro. Grande abraço!